sofisticado e tão extenso que a mecânica é dividida em 3 novos sub-ramos, que são a cinemática, estática. A cinemática é o ramo que descreve o movimento. Foi o estudo inicial, quando o homem começou a se perguntar sobre como os corpos se movem. E o cientista que se destacou nessa época foi Galileu Galilei. Galileu, considerado o pai da física, o cientista que criou o método científico, ele foi o primeiro a investigar o movimento dos corpos. Ele estudou queda livre, jogando vários corpos de diferentes massas lá da Torre Eiffel, né? E ele conseguiu chegar em equações, um conjunto de equações que descrevem o movimento dos corpos. Nós chamamos essas equações de equações da cinemática, né? A equação fundamental da velocidade, o sorvete, o sorvetão, todas aquelas equações foram fruto do trabalho de Galileu. Mas Galileu deixou uma brecha muito grande, que é explicar não apenas como os corpos caem, mas por que os corpos caem, por que os corpos se movem. Então eu consigo, com a contribuição de Galileu, eu consigo descrever o estado de movimento de um corpo. Qual é a velocidade, qual é a aceleração, qual é o tempo gasto para percorrer tal percurso. Tudo isso foi desenvolvido por Galileu há muito tempo atrás. Mas ele não responde à pergunta crucial: qual é a entidade, qual é a grandeza física que é capaz, que é o responsável pela mudança da velocidade de um corpo? Se um corpo está em repouso, o que precisa acontecer fisicamente para que esse corpo em repouso ganhe movimento? Ou o que precisa acontecer para que um corpo em movimento aumente ainda mais a sua velocidade ou diminua a sua velocidade até chegar ao repouso? Quem respondeu isso aí foi é, Isaac Newton. E Isaac Newton introduziu um novo ramo da física, da mecânica, por assim dizer, chamado de dinâmica. Na verdade, Galileu descreveu o movimento dos corpos no planeta Terra, como os corpos se movem na direção horizontal do nosso planeta, como os corpos se movem também na vertical, a queda livre. Foi, graças a Galileu, a descoberta de que todos os corpos caem com a mesma aceleração, independente da sua massa. Eu solto um elefante e uma pena de galinha de uma mesma altura, eles, se eu não tenho a resistência do ar atuando sobre ele. Então, após o trabalho de Galileu, um outro cientista se destacou no estudo do movimento, e o nome dele é Johannes Kepler. Johannes Kepler chegou em um conjunto de equações muito importantes sobre o movimento dos planetas em torno do Sol. Ele descreveu essas equações em 3 leis, chamadas de as leis de Kepler. Essas leis, elas descreviam como os planetas giram em torno do Sol. Primeiro, defende, obviamente, o sistema heliocêntrico, o Sol no centro do universo, descreve a velocidade dos planetas em torno do Sol, descreve que a trajetória dos planetas é uma elipse, enfim, ele dá todas as características do movimento planetário. Então, a gente tinha, antes de Newton, 2 leis, 2 conjuntos de leis importantes sobre mecânica, que é as leis de Galileu, que descrevem os movimentos no planeta Terra e próximo à superfície queda livre, e tínhamos as leis desenvolvidas por Kepler, que descreviam o movimento fora do planeta Terra, o movimento dos corpos celestes. Kepler, no final do trabalho dele, o artigo que ele publicou, essas 3 leis, ele deixou uma pergunta importante sobre o porquê que os corpos, os planetas que estão mais próximos do Sol, orbitam com uma velocidade maior do que os planetas que estão mais longe. Né? Embora ele conseguiu descrever isso, ele deixou uma pergunta fundamental, que é: qual é a entidade? Será uma entidade divina?
Será a mão de Deus empurrando os planetas? Será que existe uma entidade inexplicável? Ou será que existe uma possibilidade de se explicar fisicamente o porquê? O porquê que os planetas giram em torno do Sol? O porquê que, se eu solto um corpo próximo à superfície da Terra, esse corpo cai em direção à superfície da Terra? Então, esse trabalho de Johannes Kepler e também o trabalho de Galileu foram marcantes na carreira de Isaac Newton. E conta-se a lenda, né, que um dia Isaac Newton estava observando a Lua e na sua direção, onde ele via a Lua, tinha uma macieira, né, uma árvore imensa, e a Lua estava atrás dela. Ele estava observando a Lua. E, obviamente, ele estava pensando nos trabalhos de Kepler, que é por que a Lua não cai sobre a Terra? Por que a Lua orbita o planeta Terra e não cai no planeta, apesar dela ter uma massa muito grande? E, enquanto ele observava e era dominado por esses pensamentos, ele percebeu de relance uma maçã podre caindo da macieira. E quando essa maçã podre caiu da macieira, ele elaborou a pergunta que o transformou na lenda viva, né? Que ele se tornou uma lenda ainda viva e na lenda que ele é até hoje, que é o porquê uma maçã cai sobre a superfície da Terra, sendo sua massa muito pequena, e por que a Lua, que tem uma massa imensamente maior, orbita a Terra e não cai sobre a Terra. Se vocês notarem, pessoal, essa pergunta de Isaac Newton, na verdade, ela é a seguinte pergunta: será que as leis de Galileu, que descrevem a queda da maçã aqui próxima à Terra, é similar, é a mesma lei que descreve o movimento da Lua em torno do Sol? Será que eu consigo juntar os dois grandes trabalhos, o grande trabalho de Galileu e o grande trabalho de Kepler, em apenas uma lei universal? Foi essa a pergunta que levou Isaac Newton a passar muito tempo de sua vida estudando a questão do movimento dos planetas e tentando responder essa pergunta fundamental. Foi durante uma quarentena, né? Vocês já viram falar sobre isso. A universidade onde ele estudava fechou por causa da quarentena e ele foi para a fazenda dos pais, né? Só era agrícola. E durante essa quarentena ele teve muito tempo e ele elaborou dentro dessa quarentena um trabalho científico que é considerado o artigo científico mais importante da história da humanidade. Esse artigo chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesse trabalho, Isaac Newton elaborou todas as leis da dinâmica, chamadas 3 leis de Newton. Com essas 3 leis, ele conseguiu explicar, englobar as leis de Galileu da cinemática, as leis de Kepler do movimento dos planetas. Ele juntou as duas coisas em apenas uma lei universal. Ele também, em outro capítulo, elaborou a teoria da gravitação, que é a explicação do porquê a Lua não cai no planeta, na Terra, e também porque a Terra não cai no Sol, e como os corpos se movem em torno do Sol e por quê. E além disso, dessa publicação da teoria da gravitação, Isaac Newton, para responder, para solucionar um problema relacionado à gravitação, que era o seguinte: imagine um corpo na superfície da Terra. Esse corpo tem um peso, né? É a força com que ele é puxado para o centro da Terra. Agora imagine que esse corpo vá para um lugar com altitude menor, um corpo mais próximo do centro da Terra. Então, se eu tenho um corpo lá no Monte Everest, ele tem um peso. Se eu tenho um corpo cá a nível do mar, esse peso será diferente. Como que eu posso calcular essa diferença de peso em relação à altitude do corpo em relação ao centro da Terra? Para explicar isso, Isaac Newton ele criou uma matemática nova, porque não existia como solucionar isso com as ferramentas matemáticas da época. Então, ele, para resolver esse probleminha da física, esse probleminha da gravitação, que ele acabara de criar uma equação
toda uma teoria sobre ela, ele criou também uma ferramenta matemática. Com essa ferramenta matemática, Isaac Newton explicou o problema que ele tinha que explicar e deixou alguns rascunhos lá, algumas coisas ainda sobre essa ferramenta, e publicou o seu trabalho. Ele se tornou uma lenda com esse trabalho, uma lenda ainda viva, o maior gênio da história da humanidade, considerado até hoje, por causa desse trabalho. Porém, uma das grandes contribuições de Isaac Newton, que explodiu depois, foi exatamente essa ferramenta matemática que ele criou. Hoje, nós chamamos essa ferramenta matemática de cálculo diferencial e integral. Todo aluno que vai fazer engenharia, ou física, ou matemática, ou qualquer curso de exatas, assim que ele entra na universidade, todos os livros que ele vai estudar, desde o começo do curso até o final, são escritos em linguagem de cálculo diferencial e integral. Todos os livros são integral e derivada, limite. Integral, derivada, limite. Então, hoje, a base de toda a ciência, de toda a engenharia, da física, da matemática, toda a linguagem é escrita em função dessa ferramenta aí que Isaac Newton criou. Então, ele é hoje considerado tão importante, não só por causa do trabalho da mecânica, por causa da gravitação, óbvio, e também por causa dessa ferramenta matemática. Então, por isso, o nome Isaac Newton, ele é um dos nomes mais importantes da história da humanidade. Tá? Pessoal, só para fechar, eu estou falando muito de Newton, porque é interessante vocês ouvirem sobre ele. Isaac Newton ele tinha uma mente que tinha um poder de concentração que não tem hoje no nosso mundo. Imagine o seguinte, ó, esse fato parece uma lenda, né, mas as histórias evidenciam que isso possivelmente foi verdade. Né? Ele estava lendo um livro sobre as teorias de Kepler e ele estava sob uma árvore e lendo o livro. O poder de concentração dele era tão grande que começou a chover e aquela chuva, aquela garoa de molhar, né? E ele estava lendo o livro, ele continuou lendo o livro na chuva debaixo da árvore sem perceber que estava chovendo. Quando ele terminou de ler o livro todo, e ele percebeu que tinha chovido, porque o livro estava molhado, porque ele estava todo molhado, mas ele estava tão concentrado, tão dentro ali daquela coisa que ele estava estudando, que ele conseguia se abstrair da realidade, conseguia se isolar da realidade completamente. Então era como se você imaginasse você está estudando, lendo uma coisa que exige concentração máxima, e um baile funk do seu lado, com som na maior altura, e você ali sentado sem sentir nenhum incômodo por isso. Então isso era uma coisa impressionante. Né? Então vamos lá. As leis da mecânica, que são as leis de Isaac Newton, são três. A primeira lei é chamada lei da inércia. E ela descreve o seguinte: um corpo sobre o qual não atua nenhuma força resultante não pode ter sua condição de movimento alterada. Se a soma das forças que atuam sobre um corpo for zero, o corpo só pode se encontrar em repouso ou em MRU, movimento retilíneo e uniforme. Bom, a primeira lei de Newton, pessoal, ela é interessante porque ela fala o seguinte. Primeiro, ela explica o significado de força. É a primeira resposta importante. O que é preciso para mudar o estado de movimento do corpo? O que é preciso para mudar a velocidade do corpo? Newton responde. O nome disso é força. Isso tinha outros nomes no passado. Ele trouxe o nome força. E força é uma grandeza física que altera a velocidade do corpo. Só isso. Se um corpo está parado e eu quero colocar o corpo em movimento, então eu tenho que mudar a velocidade dele. A velocidade era zero e ela vai passar a ter um outro valor diferente de zero, maior do que zero. Para que isso aconteça, eu tenho que exercer uma força sobre esse corpo. O corpo está em movimento retilíneo e uniforme. O que quer dizer isso? Em movimento, em linha reta, com velocidade constante. Então eu quero mudar a velocidade desse corpo. Eu quero frear, diminuir. Então eu tenho que exercer uma força no sentido contrário da direção do movimento. E quando eu exerço uma força no sentido contrário, a velocidade do corpo diminui gradativamente até parar.
o corpo está em movimento com velocidade constante, eu quero aumentar a velocidade. Mesma coisa. Eu exerço uma força, mas agora no mesmo sentido do movimento. Com isso, o corpo aumenta a sua velocidade. Então, o conceito de força é simplesmente a grandeza que é capaz de alterar o estado de movimento de um corpo. A primeira lei de Newton, ela tem um impacto muito grande, porque ela quebrou um paradigma, uma ideia muito bem estabelecida desde a época de Pitágoras, de Aristóteles, que eles afirmavam o seguinte: os gregos, eles observaram que toda vez que você lançava um corpo em uma superfície, por mais força que você exercesse nesse corpo, mais cedo ou mais tarde, no futuro, esse corpo chegava em repouso. Ou seja, parecia, na visão deles, que o movimento do universo inteiro tinha um futuro, que era morrer, cessar o movimento. Então, eles acreditavam, até mesmo uma classe filosófica acreditava que, no futuro muito distante, todas as coisas, porque eles achavam que essa era a tendência natural. Justamente por isso, Aristóteles afirmava que, para que um corpo esteja em movimento, eu preciso sempre estar exercendo no corpo uma força. E é óbvio, ele afirmava isso porque, se eu lanço um corpo, no momento que eu lancei, eu exerci uma força. Quando eu soltei ele, não tem mais força atuando sobre ele, e ele é arrastado e, de repente, ele chega ao repouso. Então, por isso, Aristóteles chegou à conclusão seguinte: se eu quero que ele continue em movimento, eu tenho que continuar empurrando. Então, eu tenho que lançar e continuar empurrando ele para sempre, para que ele continue em movimento. Então, essa ideia deles, ela prevaleceu por muitos séculos. E o trabalho de Isaac Newton, ele trouxe, na primeira lei, a quebra dessa ideia antiga de movimento. Por quê? Prestem bem atenção no que Newton fala. Se um corpo não tem nenhuma força atuando sobre ele, se não há nenhuma força atuando sobre um corpo, então o corpo só pode estar em repouso ou em MRU, movimento retilíneo uniforme. E por que isso é verdade? Porque se ele definiu que força é a grandeza que altera a velocidade de um corpo, então, se um corpo está com velocidade constante, nós somos levados a acreditar que a soma das forças que atuam sobre ele tem que ser zero. Porque se não for zero, a velocidade vai mudar. Ou ela vai aumentar, ou ela vai diminuir. Então, portanto, se sobre um corpo nenhuma força atua, ele só pode estar em repouso ou em MRU. Então, Isaac Newton quebrou aquele paradigma, porque olha o que ele fala, ó, é possível sim que um corpo esteja em movimento e nenhuma força atua sobre ele. E ele vai continuar nesse movimento em uma linha reta, mantendo a sua velocidade. Para que ele diminua a sua velocidade, uma força tem que atuar no sentido contrário do movimento para frear esse corpo. Então, a primeira lei está escrita aqui, ó, somatório das forças igual a zero. Simplesmente afirma que, se a soma das forças for zero, o corpo vai estar em repouso, parado, em relação ao cerco referencial, ou um corpo vai estar em movimento retilíneo uniforme, movimento com velocidade constante. A primeira lei tem esse outro nome aí, que é chamado lei da inércia. O que significa a ideia de inércia? Inércia pode ser traduzida, no nosso conceito leigo, como preguiça, a tendência das coisas. E a ideia da primeira lei, segundo o conceito de inércia, é você imaginar o seguinte: um corpo em repouso tem a soma das forças sobre ele igual a zero. Então, ele tem a tendência em continuar em repouso. Um corpo em movimento tem a tendência em continuar em movimento. Isso é inércia. E a ideia da inércia está muito relacionada com a massa de um corpo. Inércia é uma medida da massa de um corpo. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é para eu alterar a velocidade dele. Imagine que vocês têm um bloco, uma caixa de e uma outra caixa cúbica do lado de 1.000 quilos. E as duas estão na mesma superfície horizontal.
É muito mais difícil você colocar em movimento a caixa de 1.000 quilos do que a caixa de 10 quilos. Então, o fato da caixa de 1.000 quilos ter maior massa implica que ela tem uma inércia maior. O que significa uma inércia maior? Uma tendência maior em permanecer em repouso. Da mesma maneira, se você tem lá um veículo, né, um Fusquinha, com uma carga, lotado de carga, e os dois estão com a mesma velocidade. E, por um acaso, os dois vão colidir contra o mesmo anteparo. É óbvio que o estrago provocado pelo caminhão vai ser muito maior do que o estrago provocado pelo Fusquinha, embora os dois estejam com a mesma velocidade. Isso acontece porque o caminhão, por ter maior massa, ele tem uma inércia maior. O que quer dizer inércia maior? Uma tendência maior em manter o seu estado de movimento. Então é mais difícil para parar o caminhão, frear o caminhão, do que o carro. Então isso que é a ideia de inércia. Imagine que você está aqui dentro de um veículo, aqui, de um busão, né? Está aqui essas pessoas em pé, por exemplo. E o motorista está lá com o veículo parado. As pessoas estão todas aqui na vertical, bonitinho. Aí o motorista vai e pisa no acelerador. Quando ele pisa no acelerador, esse veículo, né, esse automóvel inteiro, é acelerado, aumenta a sua velocidade para a direita. E antes de pisar no acelerador, esse veículo tinha uma inércia, uma tendência de manter seu estado de repouso, juntamente com as pessoas que estão aqui, que têm uma tendência de manter o seu estado de repouso. Quando o motorista pisa no acelerador, o veículo, por inércia, mantém a velocidade que eles estavam inicialmente. O resultado disso é que eles ficam para trás, enquanto o veículo se move para frente. A gente tem a impressão que eles foram jogados para trás. Cuidado, pessoal. Eles não foram jogados para trás. O corpo deles permaneceu no estado inicial por inércia. Isso é um exemplo clássico. Tem vários outros exemplos, né? O cara está lá sobre o cavalo está lá correndo, e de repente o cavalo se assusta com alguma coisa e para repentinamente. Aí o corpo da pessoa faz isso. Aí a gente fala assim, nossa, o corpo da pessoa foi lançado do cavalo. Errado. O corpo não foi lançado do cavalo, muito pelo contrário. O que aconteceu? O cavalo e o corpo da pessoa estavam, os dois, a uma mesma velocidade, inicialmente. Então, eles tinham uma inércia, uma tendência de manter esse estado de movimento. Quando o cavalo freou bruscamente, ele reduziu a sua velocidade, mas o corpo da pessoa manteve a velocidade por inércia, por causa da tendência dele em manter esse estado. Então, ele não foi arremessado, ele não foi lançado para frente. Ele, na verdade, manteve o estado inicial, manteve a velocidade inicial. Ele continuou enquanto o cavalo freou repentinamente. Isso é o que acontece quando a gente está também no veículo, né? E a funcionalidade do cinto de segurança é justamente lutar contra a primeira lei de Newton, lutar contra a lei da inércia, né? Quando você coloca o cinto de segurança, você está lá com o veículo a velocidade constante, de repente você pisa no freio. O que acontece quando você pisa no freio? Você reduz drasticamente, rapidamente, a velocidade do veículo, mas o seu corpo, por inércia, tende a manter a velocidade inicial. Então você tende a manter aquela velocidade, então você se desprende, né, da poltrona e começa a se mover para a frente do veículo. O cinto de segurança, quando ele é tensionado com seu corpo para frente, ele exerce uma força no sentido contrário, para trás. Essa força que o cinto de segurança exerce, a compressão, freia o seu corpo, produz uma aceleração no seu corpo, diminui a sua velocidade e não deixa você sair do veículo, né? Do contrário, né, vocês já viram muito bem em acidentes de automóveis, o corpo é simplesmente, entre aspas, né? Isso não é a verdade física, mas o que todo mundo fala é que o corpo é arremessado para fora do veículo. O impacto arremessou o corpo para fora. Errado, não é isso. O corpo, por inércia, manteve a sua velocidade inicial e, com isso, ele se deslocou, se desprendeu
do automóvel, ok? Então, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, é simplesmente isso para vocês, porque ela quebrou um paradigma antigo, desde os gregos, sobre a natureza do movimento. A segunda lei é chamada lei da aceleração. Ela fala o seguinte: a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre ele, que tem a mesma direção e o mesmo sentido. O que quer dizer isso? Na verdade, galera, a segunda lei, ela vem para complementar a primeira lei. Ela engloba a primeira lei no sentido de que ela responde uma pergunta simples. A primeira lei, ela trata de condições onde a soma das forças que atuam sobre o corpo é zero. Beleza. Mas e se eu tiver um sistema, um corpo, uma situação onde a soma das forças não é zero? O que acontece? É aí que vem o conceito que a gente viu anteriormente, que eu já falei, sobre o significado. Soma das forças não for zero, então o corpo não vai ficar em repouso e o corpo não vai ficar em movimento retilíneo uniforme. O corpo será acelerado. E o que significa dizer ser acelerado? Ele vai mudar a sua velocidade. Ou ele vai aumentar a sua velocidade, ou ele vai diminuir a sua velocidade. E a segunda lei, ela fala o seguinte, ó, imagine que você tem um corpo aqui de massa M e você vai exercer nesse corpo aqui para a direita uma força F. Então, a soma das forças não vai ser zero. Esse corpo, pela segunda lei, começará a se mover no mesmo sentido da força, aumentando a sua velocidade enquanto a força atua sobre ele. Então, ele será acelerado para a direita. Agora, imagine que você pegue o mesmo corpo, mas agora, ao invés de você aplicar a mesma força inicial, você aplica uma força 2 vezes maior. Nesse caso, se você aplica uma força 2 vezes maior, é óbvio, né, gente? Porque exerceu sobre ele maior força. E a segunda lei fala o seguinte: se você dobra a força sobre o corpo, ele terá uma aceleração 2 vezes maior. E o mesmo acontece se você fazer o contrário. Se você aplicar uma força menor, por exemplo, uma força que é metade da inicial, ele terá uma aceleração que será a metade da aceleração inicial. Isso que quer dizer, pessoal, uma grandeza ser diretamente proporcional. Ele está falando o seguinte, que a força é diretamente proporcional à aceleração que o corpo vai adquirir. Se eu dobro a força, a aceleração dobra. Se eu divido a força por 2, a aceleração também fica dividida por 2. Okay? E é óbvio que ainda, apesar da relação entre força e aceleração, existe a massa no meio aqui, que também é uma grandeza importante. Porque é óbvio que se o corpo tem uma massa maior, exercendo a mesma força, ele ganhará aceleração menor, porque ele tem maior inércia, uma tendência em manter o seu repouso. Por isso, a segunda lei ela é dada por essa equação, chamada equação fundamental da mecânica, que fala somatório das forças que atuam no corpo é igual massa do corpo vezes a aceleração que ele adquire. Força diretamente proporcional à aceleração. Além disso, ela engloba a primeira lei, porque olha só essa equação, pessoal. Se o corpo está na situação da primeira lei, significa que ele não tem aceleração. Ele está com velocidade igual a zero ou MRU, velocidade constante. Então, a aceleração dele é zero. M vezes zero dá zero. Aí eu chego lá, somatório das forças igual a zero. Se o corpo tem mudança de velocidade, então ele tem aceleração. Então esse termo não é zero. Vai ser o produto da massa vezes a aceleração. Então a segunda lei, ela engloba a primeira lei. Tá? A equação fundamental da mecânica clássica. Beleza? E por fim, a terceira lei de Newton, a terceira lei da mecânica, ela fala simplesmente que toda vez que os corpos se interagem por contato, aparecerá duas forças. Uma força é chamada força de ação e a outra força é chamada força de reação. E o que a terceira lei de Newton fala é simplesmente o seguinte: toda ação
corresponde a uma reação com uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. É o que está aqui, ó. O rapaz empurra a parede. A parede não vai sair do lugar, é óbvio. Mas o rapaz, ele vai exercer sobre ela uma força que está aqui evidenciada pela setinha vermelha, esse vetor aqui da setinha vermelha. E a terceira lei fala o seguinte: essa força que esse rapaz exerce na parede é a nossa força de ação. Então, pela terceira lei, a parede vai reagir exercendo uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Muitas pessoas confundem o par, ação e reação da terceira lei de Newton, pensando que eles se cancelam. Mas cuidado, o Enem cobra isso muito. O par, ação e reação da terceira lei de Newton nunca se cancela, porque eles atuam em corpos diferentes. Uma força atua na parede. O rapaz exerceu a força na parede. A parede que vai sofrer a força. A parede reagirá exercendo uma força sobre o rapaz, no sentido oposto, do mesmo modo no sentido oposto. Então tem uma força na parede e tem uma força no rapaz. São iguais, mas não se cancelam porque estão atuando em corpos diferentes. Ok, galera? Isso é muito importante. Então, toda vez que os corpos entrarem em contato, eles se interagirão por forças do par, ação e reação da terceira lei de Newton. E a terceira lei de Newton explica bastante coisa, né? Uma delas é porque a gente consegue caminhar. Quando você caminha, enquanto você dá passos, o que acontece é que você empurra a terra para trás. É isso que seus pés faz enquanto você caminha. Empurra a terra para trás. Pela terceira lei de Newton, a terra reage com a força em mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto. Essa força tem uma componente para frente, uma componente para cima. A componente para frente é o que faz você ir para frente, se movimentar para frente. A componente para cima é o que faz você sustentar o seu peso. Então, se não fosse a terceira lei de Newton, nós não conseguiríamos caminhar. Então, é uma aplicação aí interessante. Outra aplicação óbvia da terceira lei de Newton, né, é o que está nesse gifzinho aí, ó. Né? Isso é a terceira lei de Newton, ação e reação. Né? Por que que ao disparar, né, ao esse projeto ser disparado, o corpo, né, da arma como um todo se move no sentido contrário? Isso é ação e reação. No momento de disparo, uma força tem que atuar no projétil para movimentar o projétil para frente. Então, a estrutura da arma exerce uma força no projétil para frente. Mas, pela terceira lei de Newton, o projétil, ao mesmo tempo, exerce uma força para trás, de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. O resultado é que os dois serão acelerados. O projétil acelerado para frente e o corpo, a arma como um todo, acelerado para trás. Porém, como vocês estão vendo esse canhão aqui, ó, esse canhão tem uma massa de 1.000 quilos e a bala, né, o projétil, tem uma massa de 5 quilos. E a força que vai atuar nos dois é a mesma. Olha lá, a força que vai empurrar o projétil de 5 quilos para frente é a mesma que vai empurrar o corpo do canhão para trás. Por que eu falo mesma? Porque é o par da terceira lei de Newton. Então elas têm o mesmo valor. Então, galera, quando a gente pensa na segunda lei de Newton, o corpo que tem menor massa ganhará maior aceleração. Então, a bala, o projétil, se move a grande velocidade para frente. O resto do corpo da arma como todo vai ganhar só um coice para trás. Esse coice é porque, embora essa força seja grande, a massa dele também é muito grande. Então ele tem uma inércia muito grande, uma tendência a manter o estado de repouso. Então ele é acelerado a um valor muito pequeno para trás. O que não acontece com essa arma aqui, né, que já é uma arma mais leve. Quanto mais leve a arma, maior é a aceleração que esse corpo dela adquire no sentido oposto. Outra aplicação da terceira lei, muito útil no nosso planeta, né, é no movimento. O movimento dos barcos a vapor, as máquinas a vapor e até mesmo o lançamento de foguetes
é baseado na terceira lei de Newton. Para sair do campo gravitacional da Terra, as naves espaciais são levadas por foguetes, que funcionam basicamente pelo princípio de ação e reação. Gases são expelidos, né, de uma câmara localizada na parte inferior do foguete a uma grande velocidade para baixo. Então, o sistema exerce uma força sobre esse gás, impulsionando esse gás para baixo. Pela terceira lei de Newton, esse mesmo gás exerce uma força igual em módulo, direção e sentido contrário, para cima. E notem que essa força é tão grande que ela é capaz de superar o próprio peso do foguete da nave, que é um peso imenso. E o resultado disso é que ele sobe, se move na superfície da Terra. Óbvio que uma das aplicações também mais interessantes da terceira lei e também da primeira lei é quando você tem o corpo no espaço. Por exemplo, o foguete leva essa nave até ela sair do campo gravitacional. Quando chega a uma certa altura, o foguete desprende da nave, cai de volta para o planeta Terra e a nave sai do campo gravitacional. Ela chega no espaço, onde não há gravidade. Então, não há uma força externa atuando sobre ela. A gravidade é zero. Por isso que os corpos fazem o que lá em cima? Flutuam. Né? Então, sabe que os astrônomos fazem quando ela chega lá em cima? Eles desligam os motores e a máquina fica simplesmente se movendo por inércia. Por quê? Porque se não há gravitação, não há nenhuma força atuando sobre ela, pela primeira lei de Newton, ela tenderá a manter o estado de movimento. Então, eles ligam o motor, ela chega até uma certa velocidade, quando chega lá em cima, eles desligam toda a nave, o motor, né, no caso, e ela mantém seu movimento em linha reta indefinidamente no espaço. Vai embora. Quando eles querem manusear essa máquina, diminuir a velocidade, aumentar, o motorista, o astronauta, quer virar a nave para a direita, por exemplo, então ele tem que usar a terceira lei de Newton. Porque se ele quer virar a nave para a direita, e ele vira o volante para a direita, a nave, na verdade, vai para a esquerda. Porque o que passa a atuar é a terceira lei de Newton. Então, pela terceira lei de Newton, ele exerce uma força numa direção no volante, mas o sistema inteiro, a nave inteira, por reação, reage com a força de modo contrário. Então, ele tem que, se ele quer virar a nave para a direita, ele tem que girar o volante para a esquerda. Outra coisa interessante que vocês já viram em filmes, mas é verdade, é que os astronautas, quando vão fazer alguma assistência fora lá das estações espaciais, eles, além deles terem que usar aquela roupa toda, né, aquele uniforme todo, por causa da questão do oxigênio, da proteção do corpo, né, da pele, eles estão amarrados, né, eles saem amarrados, acoplados à nave, à estação espacial. Eles não ficam soltos livremente. Porque no espaço, a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton operam e existe um perigo enorme. Vamos supor que um astronauta está lá, fora da estação espacial, e ele está lá manuseando alguma coisa lá. Aí ele vai bater na nave. Talvez ele vai bater lá num parafuso, alguma coisa assim. Aí vamos supor que ele, sem querer, ele dá um murro lá na nave, por exemplo. Pela terceira lei de Newton, quando ele dá um murro na nave, né, no sistema lá que for, ele exerce uma força nesse sistema, e pela terceira lei de Newton, esse sistema exerce uma força nele igual, em módulo, direção e sentido contrário. Só que qual que é o problema aí? Esse sistema, onde ele deu uma pancada, tem uma massa imensa, uma inércia imensa. Então, a força que ele exerceu nesse sistema não será capaz de acelerar esse sistema para frente. Mas a força de reação sobre ele vai acelerar ele para trás, porque a massa dele é pequena. Então, o resultado é que a reação da terceira lei de Newton vai acelerar o corpo dele para trás. E uma vez que essa força acelera ele permanecerá para sempre em movimento. E nada conseguirá parar ele. Ele pode balançar o corpo o tanto que ele quiser, gritar o tanto que ele quiser, que não há força externa atuando sobre ele. Ele está num vácuo. Então ele vai embora. Ele se perde no espaço e não para nunca mais, a não ser que ele bata no asteroide, algum corpo no meio do caminho, né?
Nos filmes, você já deve ter visto isso. Basicamente, todos os filmes de espaço têm esse acidente. O cara, uma casa solta, se solta, ele vai embora no espaço, aí eles têm que ir lá, correndo atrás dele para resgatar ele de novo. Né? É exatamente a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton operando de forma drástica, tá? No espaço. Ô Luiz, Oi. por que se usa o modelo de foguete aí com um ângulo de 90 graus aí, ao invés de, por exemplo, ser um ângulo menor, por exemplo, de Entendi. uma nave? Inclinado. Uhum, Inclinado? isso. Sua pergunta é interessante, sabe por quê? Vocês sabem que a Terra está em rotação, né? E o movimento de rotação da Terra é uma velocidade imensa. É mais de 1.000 km/h, né? Vocês compararem com a velocidade de automóvel de 100 km/h, nós estamos rodando a velocidade do planeta Terra. Então seria tentador, né? Imaginar o seguinte: se eu lançar a nave inclinada, de forma que ela seja lançada na mesma direção de rotação da Terra, então ela vai pegar, além da força do foguete, o impulso da própria Terra, né? E vai sair mais rápido. Isso é uma questão de engenharia, né? Tanto que em vários lugares do mundo, eles têm que fazer vários testes, analisar várias coisas para montar uma estação, né, de lançamento. Tanto que você já deve ter visto falar aí que o Brasil ele é um foco aí de atenção do mundo inteiro da ciência, porque aqui existe uma base que é a melhor do mundo, é o melhor lugar do mundo para lançar foguete, que é a base de Alcântara. E isso está relacionado com muitas coisas, tanto com o clima, quanto como a posição dentro do planeta Terra, que vai reger as forças que atuam enquanto o planeta gira, entendeu? Mas, respondendo, lançar inclinado, a gente imaginar que ele vai sair mais rápido, não vai. Porque, imagina isso, se você lança ele para cima, ele terá uma certa distância a percorrer até sair do topo do planeta lá em cima, até sair da área de campo gravitacional. Se você lança ele oblíquo, inclinado, ele terá que percorrer uma distância maior. Né? A mesma coisa que você imaginar o lado do retângulo e a diagonal do retângulo. Entendeu? Então, por ter que percorrer uma distância maior, a força-peso vai atuar por um tempo maior sobre ele. Então, ele terá que ser lançado com mais força ainda do que se ele for lançado em 90 graus. A atmosfera da Terra é muito fina. Parece que ela é espessa, mas ela é muito fina comparado com o tamanho do planeta. Então, é muito mais conveniente lançar sobre o ângulo de 90 graus por causa disso. Ok? Bom, galera, desconsidere isso aqui. Tá? É dos menininhos lá do ensino médio, para me assustar eles. Bom, agora vem então a caveira, né? Mas a ideia é que isso aqui agora vem a caveira do negócio, né? Por que as leis de Newton é o tédio? Por que é a parte que o pessoal perde cabelo? Por que as pessoas acham tão difícil? Vocês viram que as três leis de Newton são até mesmo, de certa forma, triviais, né? Não é nada novo, não é nada de outro mundo. São leis básicas, leis fundamentais do mundo. Só que a questão é a seguinte: a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei, todas elas envolvem a questão de vetor. Né? Olha lá, a primeira lei, o que ela fala para a gente? Volta rapidão. Aqui, ó. Segunda lei de Newton: somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Primeira lei de Newton: somatório das forças igual a zero. Isso significa, pessoal, que qualquer problema da mecânica que eu vou fazer pelas leis de Newton, eu terei que somar vetor, eu terei que somar as forças. Então, lembrando ainda das aulas presenciais, né, eu fiz aulas com vocês sobre análise vetorial, sobre vetor. E eu falei para vocês lá que é muito importante por isso, porque ela é a base aqui das leis de Newton. Como que eu somo vetor? Né? Como que eu vou somar as forças para depois jogar na equação? Se eu não souber, eu não faço nada. Então, vamos lembrar lá. Somar vetor é diferente do que somar escalar. Todas as grandezas físicas são classificadas ou como vetores ou como escalar. Uma grandeza escalar é uma grandeza que, para preciso conhecer apenas o módulo dessa grandeza,
e uma unidade. Vou dar um exemplo. A temperatura agora do local onde nós estamos é 15 graus Celsius. Quando eu falo para vocês que a temperatura é 15 graus Celsius, esse valor é suficiente para vocês entenderem a informação que eu estou querendo passar. Não falta nada além disso. Agora, vamos imaginar um outro exemplo. Vamos imaginar que eu pergunte para vocês assim, estou lá em Manhuaçu, lá, aí eu não conheço nada, eu pergunto, fulano, como eu faço para me chegar até a padaria mais próxima? Como eu posso chegar até a padaria mais próxima? Aí a pessoa me responde assim, caminhe 1.500 metros e você chegará à padaria. Essa informação, pessoal, é suficiente para mim? Caminhar 1.500 metros? Será que só a partir disso eu consigo chegar até a padaria? É óbvio que não, né? Por quê? Eu preciso saber o seguinte. Tá bom, mas eu vou caminhar 1.500 metros como? Eu vou em linha reta, eu vou direto aqui nessa estrada que eu estou, ou eu vou quebrar pela direita, depois pela esquerda. Onde que a padaria fica? Para mim chegar até lá, qual é a trajetória que eu tenho que percorrer? Então eu preciso de mais informação, além da distância. Não é só 1.000 metros para chegar até lá. Eu preciso de 1.000 metros, eu preciso da direção para onde eu vou e preciso do sentido, se eu vou virar à direita ou à esquerda. Isso é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Temperatura é uma grandeza escalar, porque uma vez conhecido o valor da temperatura, não precisa de mais nada. A temperatura média é 15 graus Celsius. Acabou. Agora, quando eu falo em deslocamento, quando eu falo em força, velocidade, aceleração, além do módulo, além do valor, eu preciso da direção e preciso do sentido. Todo vetor é identificado com módulo, direção e sentido. Então, como que eu somo vetor? Não é igual somar escalar. Se eu perguntar para vocês, quanto é 2 mais 3? Todo mundo, na hora, vai responder 5. Acabou, não precisa de mais nada. Nós aprendemos a fazer isso desde a creche, né? Desde o prézinho. Nós estamos habituados a somar escalares, mas nós não estamos habituados a somar vetor. Só quando a gente começa a estudar física, né? No ensino médio. Então, a ideia de somar vetor é somar as três coisas ao mesmo tempo. Eu vou somar, ao mesmo tempo, o módulo, a direção e o sentido de um vetor com o módulo, a direção e o sentido do outro vetor. O meu resultado vai ser um terceiro vetor que terá um novo módulo, uma nova direção e um novo sentido. Como que faz isso? Vamos lá, os exemplos rapidão. Aqui, ó. 3 vetores de força para somar. Ele quer saber a soma das forças. Isso é importante porque isso aqui é o lado esquerdo, né, da primeira e da segunda lei de Newton. Nós temos que saber fazer. Então, por acaso, se nós tivermos 3 forças assim, ó, uma força de 60 newton para a direita, uma força de 20 newton para a esquerda, uma força de 30 newton para baixo. Pergunta, qual é a soma vetorial? Quando eu estou perguntando qual é a soma vetorial, pessoal, é quase a mesma coisa que eu perguntar para vocês assim, para onde que esse carinha... 50? 50? Fiz de cabeça. Vamos ver. Vamos ver se você está certo. É a mesma coisa que pensar o seguinte, para onde que esse carinha aqui vai? Vamos pensar que esse cara aqui é uma esferinha, um corpo. Quando eu pergunto força resultante, ou soma vetorial, eu estou perguntando para onde que ele vai. Notem o seguinte, qual é a tendência dele? Em relação à horizontal, tem uma força atuando para a direita e uma força para a esquerda. Só que essa força para a direita é maior. Então eu estou somando que tem direção igual e sentido oposto. Obviamente que essa soma vai ser a força maior menos a força menor. E o resultado é uma força que estará apontada na direção da maior força. Então, primeiro, eu tenho que pegar essa força aqui, que é 60, e subtrair com 20. As duas serão substituídas por uma única força que vale 40, tá vendo? Essa força de 40 está na mesma direção e sentido da maior força. O que eu quero dizer para vocês? Em relação a essas duas aqui, esse corpo tende a ir para a direita. Isso é até óbvio, né, gente? Já que a força é maior. E nós temos uma força sozinha puxando esse... Então, agora, eis a resposta. Ao mesmo tempo, esse corpo vai se mover na direção dessa força horizontal
e ao mesmo tempo na direção dessa força vertical. Então ele não vai unicamente na horizontal, nem unicamente na vertical. Ele vai ao mesmo tempo nas duas. Então ele desce assim, ó, ao mesmo tempo para a direita e ao mesmo tempo para baixo. Como que eu acho esse vetor resultante? Teorema de Pitágoras. Ele nasce aqui na origem comum e fecha lá quando eu fecho esse paralelograma aqui. Então, pelo teorema de Pitágoras, esse aqui é um lado do triângulo, esse aqui é o outro lado do triângulo, retângulo, essa é a hipotenusa. Então, eu tiro a força resultante pela equação, né? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, resolvemos isso aí, ó, 30 ao quadrado, 900, 40 ao quadrado, 1.600, 900 mais 1.600, 2.500, raiz de 2.500, 50. Isso aí, parabéns aí quem falou. 50 newtons. Só que aqui eu tenho 3 informações. Pessoal, eu somei vetor. Qual a informação que eu cheguei? Esses 3 vetores acoplados no espaço dessa maneira vão gerar uma força resultante que tem módulo de 50 newton, que tem uma direção oblíqua dada por essa direção aqui, e esse sentido aqui para baixo, na direção oblíqua. Isso significa que essas 3 forças atuando nesse corpo vai fazer esse corpo se mover assim, ó. Ele vai descer assim, no sentido dessa força resultante. Bom, toda vez que nós formos somar vetor, pessoal, de alguma maneira, o que nós vamos fazer é somar as forças na horizontal, somar as forças na vertical, e no final nós vamos chegar aqui em duas. Uma na horizontal, uma na vertical. E depois aplica, então, Pitágoras e chega no resultado final. Ó, notem aqui que nós vamos chegar na mesma coisa. Ó. Temos uma força para a esquerda, F1, temos uma força para baixo, F3, e temos uma força que é F2 oblíqua, fazendo um ângulo de 60 graus. Bom, primeira coisa aqui é o seguinte, vamos esquecer a F1 e a F3 por enquanto, porque a F1 está no eixo X, a F3 está no eixo Y. Vamos pensar só nessa força aqui. Essa força tem um problema com ela, que é o seguinte, ela não está nem no eixo X, nem no eixo Y. Eu terei que projetar essa força calculando as suas componentes, a componente horizontal e a componente vertical. Então, eu vou quebrar ela em uma componente no eixo X, que é a sombra dela aqui no eixo X. Eu vou chamar isso de F2X. E também numa componente no eixo Y, que eu vou chamar de F2Y. O que são essas forças? Nota que essa força F2, ela tem uma tendência em mover o corpo assim, ó, na direção dela. Se o corpo se move na direção dela, para a direita em relação ao eixo X, e está subindo em relação ao eixo Y, ao mesmo tempo. Então, eu tenho que essa força tem 2 objetivos, 2 consequências. Uma é mover o corpo para a direita e a outra é mover o corpo para cima. Quando eu quebro ela nas componentes, eu estou tratando disso. Qual é a tendência dela em mover para a direita? Quando eu quebro na vertical, qual é a tendência dela em mover para cima? Quando a gente faz isso, a força original desaparece. Ela não existe mais. O que existe são as 2 componentes. Então eu tinha 3 forças, olha só, F1, F2 e F3. Quando eu calculo as componentes de F2, olha o que eu tenho agora. Eu tenho o F3 para baixo, original. Quanto que vale o F3? Está aqui, ó, 37 newton. Então eu coloquei aqui, 37 newton para baixo. Temos o F1 para a esquerda, original, que vale quanto? 30 newton. Está aqui 30 newton para a esquerda. Não mudei nada. F2 não existe mais. Eu vou calcular as 2 componentes. Como calculo as componentes? F2x é a projeção dela na horizontal. Está com o ângulo cosseno. Então, F2x é F2 cosseno de 60. Que é igual, aqui, ó, o valor de F2 é 100. O cosseno de 60 é tabela, 0,5. 100 vezes 0,5, 50 newton. F2y é a projeção da F. Está sem o ângulo. Então, F2y é F2 seno de 60. É igual o valor de F2, 100, vezes o valor de seno de 60, que é tabelado, 0,87. Então, multiplicando isso aqui, 87 newtons. Temos os 2 valores. Então, no eixo X, eu vou colocar F2x, que eu vi aqui que vale quanto? 50. Então, eu coloquei 50 aqui no eixo X para a direita. E no eixo Y para cima, F2y, coloquei o valor, 87. Galera, o que a gente tem agora?
4 forças. Eu vou resolver separadamente o eixo horizontal e o eixo vertical. Quando eu vou no eixo horizontal, o que eu tenho aqui? Uma força de 50 para a direita, uma de 30 para a esquerda. A mais forte vai vencer. A mais forte, a mais intensa, é essa que está apontada para a direita. Então, a força resultante das duas vai ser a diferença. 50 menos 30, que dá 20, apontado para a direita, no mesmo sentido da mais forte. Então, está aqui. Agora vamos na vertical. O que nós temos na vertical? Uma força para cima, que vale 87, e uma para baixo, que vale 37. Da mesma maneira, a mais forte vai vencer, vai prevalecer. E a resultante vai ser a maior menos a menor. Então, vai ser 87 menos 37. 87 menos 37 dá 50. Porque é o mesmo sentido da maior força. Olha onde que chegamos, gente. Duas forcinhas aqui, ó. Uma de 20 para a direita, uma de 50 para cima. Aí eu termino de novo com o teorema de Pitágoras. Hipotenusa do quadrado igual a soma dos quadrados do cateto. Então vai dar aproximadamente 53,8 newton. Em geral, essas forças oblíquas assim, que eu preciso somar, eu vou fazer exatamente isso, tá, gente? Quando eu tenho que decompor, né, como eu tenho, como nesse caso, uma força oblíqua, eu calculo as componentes dela, depois ela originalmente desaparece. Fica no lugar dela só as componentes, e eu somo com as demais, que já existem. Aí eu calculo separadamente o eixo X, separadamente o eixo Y, e finalizo com duas aqui, fazendo 90 graus. Aí eu termino com o Pitágoras. Galera, vão lá no slide. Tá? Eu mandei o slide para vocês já separado de vetor, análise vetorial. Onde eu resolvi com vocês um monte de exemplo disso aqui, ó, de soma vetorial. Treinamos bastante isso. É muito importante nesse momento vocês relembrarem isso, pegar aquele slide, pegar esses exemplos, dar uma revisada aí em casa, porque na próxima aula nós vamos partir para exercício, né? Na hora que chegar nesse aqui, eu não vou ficar explicando isso para vocês, não. Nós vamos direto, tá bom? Então, isso aqui é importante que vocês já tenham como pré-requisito para vocês entenderem lá a resolução lá na frente. Mas eu vou jogar de novo no grupo o slide lá por garantia, para vocês derem uma olhada. Ok. Então tá bom. Já temos as 3 leis de Newton, já temos como somar vetor, né, mais ou menos, que tem a revisão para vocês fazerem ainda. Agora vamos ao importante. Quais são as forças que vão aparecer no nosso sistema? Essas forças são chamadas de forças fundamentais. E a primeira delas é chamada de força-peso. A força-peso, ela foi estabelecida teoricamente por Isaac Newton, né, como eu falei para vocês, na teoria da gravitação. E a ideia da força-peso é todo corpo colocado dentro do campo gravitacional da Terra sofrerá uma força de atração para o centro da Terra. Essa força será cada vez maior quanto mais perto o corpo estiver da Terra. Então, se eu tenho um corpo aqui, ele sofre uma certa força de atração, que nós chamamos de peso, e é acelerado para o planeta Terra, para o centro do planeta Terra, para baixo. Se eu tenho um corpo um pouco mais alto, ele sofrerá uma força menor, porque está mais longe, mas ele será acelerado para o centro da Terra. Se eu tenho o corpo no limite do campo gravitacional, a força-peso sobre ele vai ser praticamente zero, e ele não será acelerado, ele flutuará no espaço. Então existe uma região aqui em torno da Terra, chamada a região de influência do campo gravitacional. E a descoberta mais importante de Isaac Newton é que essa força, ela é uma força que tem sempre uma direção e um sentido fixo. É a direção vertical e o sentido para baixo, para o centro da Terra. E essa força pode ser determinada por essa equação aqui, ó. A força-peso ou força gravitacional do corpo é igual à massa do corpo multiplicado pela aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é um valor que, na superfície da Terra, e para pequenas altitudes, de até 20 metros, ela tem um valor praticamente constante, inalterável, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, se eu estou em altitudes muito grandes,
Cada vez maior a altitude, menor é o valor de G, da aceleração da gravidade. É por isso que existe um limite lá, onde a aceleração do corpo é zero. Ela vai zerar em um certo limite. Então, galera, a descoberta de Galileu, antes de Isaac Newton, né, foi que todos os corpos dentro do campo gravitacional da Terra caem com a mesma aceleração. É isso aqui. Ó. Todos os corpos têm uma aceleração constante, G, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em alguns exercícios, né, na grande maioria, na verdade, eles aproximam esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como que eu sei que o sistema que eu estou analisando vai ter força atuando sobre ele? Aqui, ó. Se tiver massa. Toda vez que falar um corpo de massa tal, você já sabe que sobre ele atua uma força peso vertical apontada para baixo. E essa força pode ser determinada como produto da massa do corpo em quilos pela gravidade em metros por segundo ao quadrado. Cuidado, gente. A massa tem que estar em quilo, tá? Se tiver em grama, tem que transformar para quilo para depois calcular aqui o valor da força-peso. Toda a Luiz, força... Oi, pode falar. essa fórmula de cima, Sim. do peso, essa daí, ela é qual mesmo? Essa aqui, na verdade, ela é a equação que Isaac Newton chegou para determinar o valor da aceleração da gravidade. Ela, na verdade, é essa aqui, tá, Davi? É essa equação aqui. E ela determina a aceleração da gravidade para qualquer planeta que você imaginar. E ela é geral, universal. Isaac Newton determinou ela. E ela fala o seguinte, ó, aproveitando sua carona, a aceleração da gravidade em qualquer planeta é igual a uma constante chamada constante gravitacional multiplicado pela massa do planeta sobre o raio do planeta mais a altura que você está medindo ao quadrado. Aí, eu falei para vocês que o G é aproximadamente 9,8 próximo da Terra, porque esse termo aqui, ó, R mais H ao quadrado, que está embaixo, ele só vai mudar se eu mudar o H. H é a altura que eu estou. Só que o valor de R, o raio da Terra, é tão grande que quando eu somo o raio da Terra com a altura que eu estou, esse resultado desse H é quase desprezível. Muda muito pouco o resultado final. Somente quando H é grande o suficiente que ele vai influenciar nesse termo aqui de baixo e vai diminuir o valor de G. Ok? Então, por isso, nós consideramos G aproximadamente constante. 10 metros por segundo ao quadrado. Luiz. Oi. Pelo que eu estou vendo aí, o raio é inversamente proporcional à gravidade. Isso, exatamente. Isso significa que quanto maior é o raio da Terra, menor é a gravidade. Exatamente. Seria isso. Exato. E isso é estranho, né? Porque olha só que ele eu fala estou tentando exatamente isso. entender aqui. Ele está falando o seguinte, entre outras palavras, quanto maior o planeta, menor é a aceleração da gravidade sobre ele. Certo? Só que você tem que tomar um cuidado seguinte, como é que é o seu nome? Wallace. Wallace, você tem que tomar cuidado seguinte. Quando você fala que o raio é maior, você também está falando que quem é maior também? A massa. Então, na verdade, quando você joga nas contas, embora você aumentou o raio, a massa aumenta numa proporção ainda maior. E o resultado final é que o G aumenta. Tá? Quando você pensa só no raio, parece que o G diminui. Mas aumentar o raio do planeta, se você imagina que você aumentou o raio com densidade constante, o aumento do raio vai aumentar o volume do planeta, que vai fazer aumentar a massa total dele. E o resultado final é que esse termo aqui de cima aumenta ainda mais do que o aumento proporcionado pelo raio. Com isso, o G aumenta. Luiz, okay? Então, quanto maior o planeta, maior a gravidade. Então. Maior a gravidade, entendeu? Porque a ideia da gravidade é a quantidade de matéria. Né? A teoria de Isaac Newton fala que todos os corpos se atraem com uma força gravitacional. Só que você não percebe que você está sendo atraído pela parede. Você não gruda o seu corpo na parede e nem sente você sendo arrastado pela parede. Por quê? Porque tanto a sua massa quanto a massa do planeta, da parede são pequenas. Agora, quando você tem você e o planeta Terra, embora a sua massa seja pequena, a massa do planeta Terra é imensa. Então, você sente a atração do planeta Terra nessa força chamada de força-peso. Se você vai para a Lua, a aceleração da Lua é tão pequena, porque a massa dela é menor,
que se você dá um pulo na Lua, você sobe quase 10 metros para depois cair. Né? Se você vai para Júpiter, lá em Júpiter, a massa dele é tão grande, o raio dele é tão grande, e a aceleração da gravidade lá é muito maior do que na Terra. Então você praticamente não consegue ficar em pé. Né? Existe até uma coisa interessante, galera, que é o seguinte: imaginem um ET. Quando a gente fala em ET, existem seres extraterrestres, todo mundo imagina lá um homenzinho verde, né? Que é coisa horrorosa, as pessoas ficam com medo, nossa, deve ser um pavor pousar uma nave espacial aqui no nosso planeta, vai ser uma coisa horrorosa. Mas, na verdade, do ponto de vista físico, do ponto de vista científico, pode ser que uma nave espacial pose aqui e o extraterrestre, seja um ser, na verdade, mais belo do que o próprio ser humano. Porque não há evidências nenhuma de que os seres extraterrestres têm que ser feios. Não tem nada a ver. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que tem um ser lá em Júpiter. Júpiter é um planeta que tem a gravidade muito maior do que o planeta Terra, certo? Então, lá em Júpiter, os seres eles serão forçados, atraídos, pressionados contra a superfície do planeta por uma força muito maior. O resultado disso é que as pernas deles vão ser mais grossas, porque tem que suportar o peso maior que eles terão por causa do tamanho do planeta. Então, os seres de lá tendem a ser muito mais baixinhos do que nós e com as pernas muito grossas. Né? Vamos supor que esse planeta tem deficiência de gases na atmosfera. Então, por ter deficiência de gases na atmosfera, o nariz, né, desse ser, ele se desenvolverá por seleção natural de tal forma que ele tenderá a ter um tamanho maior, será um nariz mais achatado, com um buraco maior ali para captar mais gás, então ele será narizudo. Então, ou seja, o formato, a estrutura física do corpo vai estar condicionada às condições físicas do planeta. Nós somos do jeito que nós somos por causa da gravidade da Terra, da atmosfera da Terra, por isso que nós somos assim. Um ser que pousar aqui, que vai ter uma orelha grande, não quer dizer que ele é feio, não. Quer dizer que onde ele vive, as condições físicas lá possibilitaram que, por seleção natural, os seres que prevaleceram foram os seres que têm orelha grande. Vocês sabem disso, né, gente? Mais do que eu, inclusive. Ô, Luiz, Oi. a física quântica, as leis da física quântica, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu estudei, elas são meio... Não batem bem, né? Leis que explicam os corpos pequenos não são as mesmas leis que explicam, por exemplo, a leis de corpos grandes. Exatamente. Oi. É o seguinte. Pode falar? Então, na verdade, é o seguinte. Nós hoje estamos vivendo um período de duas leis, né, fundamentais da física. Duas teorias, desculpa. Que é a grande teoria da relatividade geral e restrita, que foram desenvolvidas por Einstein, que são teorias que explicam o mundo infinitamente grande. Né? O nascimento das estrelas, a vida das estrelas, o universo, o Big Bang, o buraco negro. E temos a teoria do mundo infinitamente pequeno, chamada mecânica quântica, que é a teoria que rege a matéria subatômica, né? Os átomos, os prótons, os elétrons, os quarks. E o que acontece? Quando você quer estudar, por exemplo, o Big Bang, a origem do universo, você tem que juntar as duas teorias, porque você vai ter que começar explicando como que surgiram os elementos que formaram o elétron, o próton, o núcleo atômico, com o que está ali dentro da estrela explodindo, a quantidade de massa da estrela, que é uma coisa infinitamente grande. As duas teorias funcionam muito bem separadamente, mas quando você tenta juntar as duas para explicar um fenômeno só, como é necessário explicar dentro de um buraco negro, ou mesmo no início do universo, você não consegue, não há um nexo, elas não se amarram. É como se elas não tivessem um encaixe umas com as outras. São aparentemente incompatíveis, mas não quer dizer que são incompatíveis, quer dizer que falta lacunas. Existem algumas lacunas ainda que não foram percebidas, entendeu? É preciso desenvolver um pouco mais as duas para conseguir chegar. Stephen Hawking morreu tentando fazer isso, né? Pode falar.
Porque, por exemplo, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Se, por exemplo, quando se fala de um átomo, por exemplo, o núcleo, quanto mais pequeno ele é, maior é a força de atração dele, né? É. E que é o oposto do que você está falando aí, no caso para corpos gigantes. Quanto maior é a massa, no caso aí, maior é a atração. Uhum. É oposto, não bate por causa disso, no caso, né? Não, não. Na verdade, existe um monte de outras coisas, Wallace, muito mais importantes, que são a questão do fundamento mesmo da origem das coisas. Por exemplo, existem, teoricamente, previsões da mecânica quântica da existência de algumas partículas subatômicas que não puderam ainda ser detectadas por nenhuma tecnologia. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Parece que caiu aqui, né? Eu caí e voltei de novo. Desculpem, eu vou compartilhar. Ok. Então, continuando aqui, a força-peso é uma força muito importante, né? Dá até muitas discussões sobre ela aí. Ela é uma força fundamental. Preciso saber e lembrar. Todo corpo que tem massa tem peso. O peso é uma força vertical apontada para baixo e tem um valor que eu posso calcular sempre. Massa vezes gravidade. Ok, gente? Lembrem-se dessa equação. Tá? Ninguém vai falar com vocês lá no Enem, no exercício. Isso aqui é trivial, vocês têm que lembrar mesmo. Massa em quilos, tá? Não se esqueça. A outra força é chamada força de reação normal. A força normal, ela é uma força de contato. Então, Aloysio, quando que eu vou saber que vai aparecer força normal no sistema? Quando houver contato. E geralmente, se eu tenho um bloco, se eu tenho um corpo, esse corpo vai estar sobre alguma superfície, na maioria do ponto de vista físico. O que é um corpo sobre uma superfície? Temos uma superfície, né, uma mesa, por exemplo, rígida, e temos um bloco em cima dessa mesa, dessa superfície horizontal. Como o bloco tem massa, o que nós sabemos? Esse bloco é acelerado para o centro da Terra por causa da existência da força-peso.